Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo a Bíblia em um ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este daqui é o dia de número 62. Para você que está chegando agora, no meu site eduardomanop.com.br/podcast, existe um arquivo em PDF com um plano de leitura diário feito pela Ascensions, que é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, porque acredito que será de mais fácil acesso para você, e os comentários que farei são do Padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler Números, capítulos 12 e 13, também Deuteronômio, capítulo 11, além de Salmos, número 93, da Bíblia Ave Maria. Vamos ao dia de hoje. Números, capítulos 12 e 13. Maria e Arão criticaram Moisés por causa da mulher etíope que ele desposara. Moisés tinha, com efeito, tomado uma mulher etíope. Porventura, é só por Moisés, diziam eles, que o Senhor fala? Não fala ele também por nós? E o Senhor ouviu isso. Ora, Moisés era um homem muito paciente, o mais paciente da terra. Logo falou o Senhor a Moisés, a Arão e a Maria, e de todos os três à tenda de reunião. E eles foram. O Senhor desceu na coluna de nuvem e parou à entrada da tenda. Chamou Arão e Maria. E eles aproximaram-se. Ouvi bem, disse ele, o que vou dizer. Se há entre vós um profeta, eu lhe aparecerei em visão. Eu, o Senhor, é em sonho que lhe falarei. Mas não é assim a respeito de meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. A ele eu lhe falo face a face. Manifesto-me a ele em enigmas, e ele contempla o rosto do Senhor. Por que vos atrevestes, pois, a falar contra o meu servo Moisés? A cólera do Senhor se acendeu contra eles. O Senhor partiu, e a nuvem retirou-se de sobre a tenda. No mesmo instante, Maria foi ferida por uma lepra branca como a neve. Arão, olhando para ela, viu-a coberta de lepra. Arão disse então a Moisés: Rogo-te, meu senhor, não nos faças levar o peso desse pecado que cometemos no momento de loucura e do qual somos culpados. Que ela não fique como um aborto que sai do ventre de sua mãe, com a carne já meio consumida. Moisés orou ao Senhor. Ó Deus, disse ele, rogo-vos que a cureis. O Senhor disse a Moisés: Se seu pai lhe tivesse cuspido no rosto, não estaria ela coberta de vergonha durante 7 dias? Que ela seja excluída do acampamento durante 7 dias. Depois será reintegrada. Maria foi, pois, excluída do acampamento durante 7 dias, e o povo não se moveu daquele lugar, enquanto ela não foi reintegrada. Depois disso, o povo partiu de Hazerote e acampou no deserto de Farã. O Senhor disse a Moisés: Envia homens para explorar a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Enviarás um homem de cada tribo patriarcal, tomados todos entre os príncipes. Enviou-os Moisés do deserto de Farã, segundo as ordens do Senhor. Todos esses homens eram príncipes em Israel. Eis os seus nomes. Da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur. Da tribo de Simeão, Safate, filho de Uri. Da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné. Da tribo de Issacar, Igal, filho de José. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Da tribo de Benjamim, Falte, filho de Rafu. Da tribo de Zabulon, Gediel, filho de Sode. Da tribo de José, na tribo de Manassés, Gad, filho de Suzi. Da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali. Da tribo de Azer, Setur, filho de Miguel. Da tribo de Neftali, Naabe, filho de Vapsi. Da tribo de Gade, Guel, filho de Maque. Esses são os nomes dos homens que Moisés enviou como exploradores a Canaã. Moisés deu a Oséias, filho de Num, o nome de Josué. Enviando-os a explorar a terra de Canaã, Moisés disse-lhes: Ide pelo Neguebe e subi a montanha. Examinai que terra é essa e o povo que a habita, se é forte ou fraco, pequeno ou numeroso. Vede como é a terra onde habita, se é boa ou má, e como são as suas cidades, se muradas ou sem muros. Examinai igualmente se o terreno é fértil ou estéril, e se há árvores ou não. Coragem, e trazei-nos dos frutos da terra. Era então a época das primeiras uvas. Partiram, pois, e exploraram a terra desde o deserto de Sim até Rehob, no caminho de Emate. Subiram ao Neguebe e foram a Hebrom, onde se encontravam Aimã, Sesai e Tolmai, filhos de Enaque. Hebrom fora construída 7 anos antes de Tanis, no Egito. Chegaram ao vale de Escol, onde cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, que 2 homens levaram numa vara. Tomaram também consigo romãs e figos. Chamou-se a esse lugar Vale de Escol, por causa do cacho que nele haviam cortado os israelitas. Tendo voltado os exploradores, passados 40 dias, foram ter com Moisés e Arão
e toda a assembléia dos israelitas em Cádiz, no deserto de Farã. Diante deles e de toda a multidão, relataram a sua expedição e mostraram os frutos da terra. Eis como narraram a Moisés a sua exploração. Fomos à terra onde nos enviaste. É verdadeiramente uma terra onde corre leite e mel, como se pode ver por esses frutos. Mas os habitantes dessa terra são robustos, suas cidades grandes e bem muradas. Vimos ali até mesmo filhos de Enaque. Os amalecitas habitam na terra do Neguebe. Os iteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas, e os cananeus habitam junto ao mar e ao longo do Jordão. Calebe fez calar o povo que começava a murmurar contra Moisés e disse: Vamos e apoderemo-nos da terra, porque podemos conquistá-la. Mas os outros que tinham ido com ele diziam: Não somos capazes de atacar esse povo, é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, depreciaram a terra que tinham explorado. A terra, disseram eles, que exploramos devora os seus habitantes. Os homens que vimos ali são de uma grande estatura. Vimos até mesmo gigantes, filhos de Enaque, da raça dos gigantes. Parecíamos gafanhotos, comparados com eles. Deuteronômio, capítulo 11. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, e observarás sempre o que ele te ordena, suas leis, seus preceitos e seus mandamentos. Quanto a vós, pois não se trata de vossos filhos, que não conheceram e não foram testemunhas oculares das lições que o Senhor nos deu. Reconhecei a grandeza de vosso Deus, o poder de sua mão e o vigor de seu braço, os prodígios e as obras que fez no Egito contra o faraó, rei do Egito, e contra toda a sua terra. O que fez ao exército egípcio, aos seus cavalos e aos seus carros, como os envolveu nas águas do Mar Vermelho, quando vos perseguiam, aniquilando-os para sempre. Lembra-te do que fez por vós no deserto, até a vossa chegada a este lugar, e do castigo que infligiu a Datã e a Abirã, filhos de Eliabe, filho de Ruben, quando a terra, abrindo sua boca, engoliu-os no meio de todo Israel, com suas famílias, suas tendas e todos os seres vivos que os seguiam. Os vossos filhos viram todas as obras que o Senhor fez. Observareis, pois, as ordens que hoje vos dou, para que sejais fortes e entreis na posse da terra que ides ocupar, e prolongueis os vossos dias na terra que o Senhor jurou dar a vossos pais e à sua posteridade, terra que mana leite e mel. Com efeito, a terra em que vais entrar para possuí-la não é como o Egito de onde saíste, onde, depois de lançada a semente, devias regar a terra com a força de teus pés, como se rega uma horta. A terra que ides ocupar é uma terra de montes e vales, que bebe as chuvas do céu. É uma terra de que o Senhor teu Deus toma cuidado, e para a qual os seus olhos estão continuamente voltados do começo ao fim. Se obedecerdes aos mandamentos que hoje vos prescrevo, se amardes o Senhor, servindo-o de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, derramareis sobre a vossa terra a chuva em seu tempo, a chuva do outono e a da primavera, e recolherás o teu trigo, o teu vinho e o teu óleo. Darei erva aos teus campos, para os teus animais, e te alimentarás, até ficares saciado. Tende cuidado para que o vosso coração não seja seduzido, e vos desvieis do Senhor para servir deuses estranhos, rendendo-lhes culto e prostrando-vos diante deles. A cólera do Senhor se inflamaria contra vós, e ele fecharia o céu, a chuva cessaria de cair, e não haveria mais colheita no vosso solo, de modo que não tardaríeis a perecer nesta boa terra que o Senhor vos dá. Gravai, pois, profundamente em vosso coração e em vossa alma estas minhas palavras. Prenderás as vossas mãos como um sinal, e levarás como uma faixa frontal entre os vossos olhos. Ensinai-as aos vossos filhos, falando-lhes delas, seja em vossa casa, seja em viagem, quando vos deitardes ou levantardes. Escreve-as nas ombreiras e nas portas de tua casa, para que se multipliquem os teus dias e os dias de teus filhos na terra que o Senhor jurou dar a teus pais, e sejam tão numerosos como os dias do céu sobre a terra. Se observardes fielmente todos os mandamentos que vos prescrevo, amando o Senhor, vosso Deus, andando em seus caminhos e apegando-vos a ele, então o Senhor expulsará de diante de vós todas essas nações, e despojareis povos mais numerosos e mais fortes do que vós. Todo lugar em que pisar a planta de vossos pés vos pertencerá. Vossas fronteiras irão desde o deserto até o Líbano, e desde o rio Eufrates até o mar do Ocidente. Ninguém vos poderá resistir. O Senhor vosso Deus semeará o pânico e o terror de vós em todas as terras onde pisardes, como vos prometeu. Vede, proponho-vos hoje bênção ou maldição.
Bênção, se obedecerdes aos mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos prescrevo. Maldição, se não obedecerdes aos mandamentos do Senhor, vosso Deus, e vos apartardes do caminho que hoje vos mostro, para seguirdes deuses estranhos que não conheceis. Quando o Senhor, vosso Deus, te tiver introduzido na terra que vais possuir, pronunciarás a bênção sobre o monte Garizim e a maldição sobre o monte Ebal. Essas montanhas encontram-se além do Jordão, do outro lado do caminho do ocidente, na terra dos cananeus, que habitam nas planícies, defronte de Gálgala, perto dos carvalhos de Moré. Com efeito, vós passareis o Jordão e tomareis posse da terra que te dá o Senhor. Quando a possuirdes e nela habitardes, cuidareis de praticar todos os preceitos e todas as leis que hoje vos proponho. Salmo 93, da Bíblia Ave Maria. Senhor, Deus justiceiro, Deus das vinganças, aparecei em vosso esplendor. Levantai-vos, juiz da terra, castigai os soberbos como eles merecem. Até quando, Senhor, triunfarão os ímpios? Até quando se desmandarão em discursos arrogantes? E jactanciosos estarão esses obreiros do mal. Eles esmagam vosso povo, Senhor, e oprimem vossa herança. Trucidam a viúva e o estrangeiro, tiram a vida aos órfãos, e dizem, o Senhor não vê. O Deus de Jacó não presta atenção nisso. Tratai de compreender, ó gente estulta. Insensatos, quando cobrareis juízo? Pois não ouvirá quem fez o ouvido? O que formou o olho não verá? Aquele que dá lições aos povos não há de punir. Ele que ensina ao homem o saber. O Senhor conhece os pensamentos dos homens e sabe que são vãos. Feliz o homem a quem ensinais, Senhor, e instruís em vossa lei, para lhe dar a paz no dia do infortúnio, enquanto uma cova se abre para o ímpio. Porque o Senhor não rejeitará o seu povo e não há de abandonar a sua herança. Mas o julgamento com justiça se fará, e o seguirão os retos de coração. Quem se erguerá por mim contra os malfeitores? Quem será meu defensor contra os artesãos do mal? Se o Senhor não me socorresse, em breve a minha alma habitaria a região do silêncio. Quando penso, vacilam-me os pés, sustenta-me, Senhor, a vossa graça. Quando em meu coração se multiplicam as angústias, vossas consolações alegram a minha alma. Acaso poderá aliviar-se a vós um tribunal iníquo, que pratica vexame sob a aparência de lei? Atentam contra a alma do justo e condenam o sangue inocente. Mas o Senhor certamente será o meu refúgio, e meu Deus, o rochedo em que me abrigo. Ele fará recair sobre eles suas próprias maldades. Ele os fará perecer por sua própria malícia. O Senhor, nosso Deus, os destruirá. Muito bem, em Números ouvimos Arão e Maria ali no início murmurando contra Moisés por ele ter casado com uma mulher etíope. E existem muitas teorias sobre quem era essa mulher e como era esse casamento e os motivos dessa discussão de Arão e Maria com esse casamento de Moisés. Não é muito compreensível porque a poligamia era aceita, como também o matrimônio com estrangeiras. A Bíblia do Peregrino levanta a suspeita de se seriam ciúmes de Maria. Mas é o pretexto que provoca toda uma descarga de ressentimentos acumulados. A questão no final das contas é que Moisés foi escolhido como profeta do Senhor, como falando especificamente não somente com o Senhor, mas em nome do Senhor. Ele recebeu esse papel e mesmo ao se casar com uma mulher etíope, ele não fez nada de errado. Ou então o Senhor Deus teria dito algo sobre ele. Então aqui ele é inocente e seus irmãos, essencialmente, estão falando mal dele. Então eles recebem essa punição. E somente Maria recebe essa punição. Por que isso acontece? Primeiro, porque há consequências para as nossas ações. Segundo, porque nós vemos isso constantemente acontecer. Quando Maria pega a lepra, imediatamente une Arão e Moisés, onde Arão vai até Moisés e pede que ele ore por Maria. E quantas vezes nós percebemos isso, vivenciamos isso, de como uma enfermidade causa a união de uma família. É isso que acontece aqui. Os três unem-se após a enfermidade de Maria. E depois disso nós temos a história dos espiões enviados para Canaã. Isso se torna um momento crítico, porque aqueles 12 espiões enviados para explorar, eles querem saber o tipo de pessoa que vive naquelas terras e como são aquelas terras. Mas é bom lembrar que o povo de Israel não é um povo guerreiro. Eles são escravos. Eles eram escravos até 2 anos antes, mais ou menos. Então, qualquer sinal de uma possível disputa geraria um certo temor naquele povo. Então, esses 12 espiões que vão até lá, que passaram a vida como escravos,
quando olham para o povo que habitava aquela terra, dão de cara com pessoas fortes e grandes, que a cidade é fortificada, e mesmo apesar do fato de que Deus tinha acabado de libertá-los de uma das mais poderosas nações do mundo, que eram os egípcios, mesmo assim, eles dizem que não conseguirão. E nós vamos ver a continuidade dessa história, mas até este ponto, eles não têm a confiança de que Deus será capaz de fazê-los ter aquela terra prometida. E por fim, Moisés lembra novamente ao povo, lá em Deuteronômio, de que eles alcançarão uma terra incrível, mas que eles não podem esquecer quem eles são e o Deus que os acompanhou durante todo esse tempo. E nós ouvimos Moisés dizendo para amarrar passagem nos braços e na cabeça, para não esquecerem dos ensinamentos de Deus. Os judeus até os dias de hoje têm algumas dessas práticas, como o mezuzah, que é um recipiente cilíndrico que colocam os escritos dentro, os escritos da palavra de Deus, e são pendurados nas portas de sua casa, para lembrá-los constantemente das promessas de Deus. E é isso que nós estamos fazendo aqui, né? Diariamente, lembrando do que Deus realizou por cada um de nós, para que nas nossas atribuições da nossa rotina, não nos esqueçamos da terra prometida que estamos buscando. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.